Fala galera, Paulo André Lancelotti aqui do canal Pure Art, tudo bom com vocês? O tema do vídeo de hoje é trabalho. Eu quero conversar com vocês um pouco sobre trabalhos nos Estados Unidos. Eu vou falar um pouco aqui com vocês sobre as minhas próprias experiências da minha esposa e de alguns amigos próximos. Tudo que eu falar aqui, nada disso foi pesquisado ou tirado de outros lugares. Tudo que eu vou falar aqui foi experiências minhas e da minha esposa e de amigos próximos que eu tenho. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu like, assiste o vídeo até o final e quando chegar no final do vídeo, comenta o que é que você mais gostou do vídeo, comenta o que é que mais te interessou e o que é que mais te chamou a atenção nesse vídeo, beleza? O primeiro emprego que eu quero falar aqui de vocês foi o primeiro emprego que eu tive e eu acho que esse emprego pouca gente sabe, até mesmo quem mora aqui nos Estados Unidos, eu acho que pouca gente tem noção dessa oportunidade, que é o emprego de trabalhar em campeonatos de jiu-jitsu. Para quem não sabe, os campeonatos de jiu-jitsu, eles sempre estão procurando pessoas para trabalhar e é muito fácil trabalhar. É só você procurar a federação do campeonato que vai acontecer e você mandar e-mail para essa federação. Se você tiver um contato de alguma pessoa que trabalha, de algum brasileiro, e você conversar, é melhor ainda. Mas fique ciente que esses campeonatos estão sempre procurando gente. Você não precisa ter experiência de jiu-jitsu, você não precisa falar inglês. A única coisa que você precisa saber é o nome da federação, entrar no site, ir lá e mandar e-mail, que com certeza eles vão te responder. Normalmente eles pagam 150 diária para trabalhadores que não são os árbitros. Para os árbitros eles pagam um pouco mais. E eles ainda pagam para quem quer trabalhar na montagem do campeonato e na desmontagem do campeonato. Normalmente é $100. Então, se você trabalhar um dia e na montagem e na desmontagem, você consegue fazer ali uns $450 para trabalhar 2 dias, digamos assim. Então, é um trabalho realmente, uma renda extra muito boa. E não só uma renda extra, eu acredito que tem muita gente aqui nos Estados Unidos, eu vejo muita gente aqui nos Estados Unidos vivendo só de campeonato, montagem, desmontagem, trabalhar, porque campeonatos, normalmente, tem muito campeonato de um dia, mas tem muitos campeonatos de 2, 3 dias, então você pode realmente fazer uma renda extra muito boa com o campeonato de jiu-jitsu. Como eu disse, você não precisa ter experiência de jiu-jitsu, você não precisa falar inglês, e você não necessariamente precisa ter documento. Hoje em dia, muitos desses campeonatos, muita coisa mudou. Hoje em dia, vocês sabem disso, a lei migratória, principalmente depois do governo Trump, mudou muita coisa. Então, muitos desses campeonatos hoje requer que você tenha seu próprio documento, mas não necessariamente você precisa ter seu documento. Você sabe, sempre tem o jeitinho brasileiro e, afinal, o jiu-jitsu é brasileiro. Então, você pode fazer daquele jeitinho para você trabalhar mesmo sem documento. Outra coisa que muito brasileiro e muita gente trabalha aqui é aplicativo. Quando eu cheguei aqui em 2019, eu trabalhava mais em campeonato. E aí em 2020, quando os campeonatos pararam por causa da pandemia, eu comecei a trabalhar por aplicativo. Foi o segundo trabalho assim que eu tive real. E foi o primeiro trabalho que realmente eu fiz bastante dinheiro. Por quê? Em 2020 era muito fácil arrumar uma conta, galera. Eu trabalhei de DoorDash. Para quem não sabe, DoorDash é como se fosse um iFood, entregando comida. E nessa época você conseguia fazer, cara, muito dinheiro, porque além de que não tinha ninguém na rua, as pessoas estavam pedindo muita comida, então tinha muita entrega para fazer, você tinha metas a bater. E toda vez que você batia essa meta, você ganhava $1.000, $2.000. Então tava todo mundo trabalhando muito e eu cheguei um pouco atrasado nessa onda. Eu demorei 1 mês, 2 meses para começar a trabalhar, depois que a pandemia começou, mas quando eu comecei, eu realmente, em 2 meses, eu consegui fazer em média de $7.000, média de $3.500 por mês. E nessa época eu ainda pagava aluguel de carro, pagava um mínimo de aluguel de casa e ainda mandava dinheiro para o Brasil para ajudar minha família. Então eu consegui fazer bastante dinheiro nessa época. Após a mudança nas leis imigratórias, principalmente depois do governo Trump, ficou mais difícil você encontrar contas como em 2020. E mais difícil ainda para você abrir conta sem documento. Na real, eu acredito que hoje está basicamente impossível você ter conta nesses aplicativos se você não tiver documento. Eu sei que na Amazon não dá, você precisa ter documento, você precisa ter drive license e você precisa ter social security. Na DoorDash, eu não sei direito como é que tá, mas eu ouvi falar que você realmente precisa hoje em dia ter drive license, precisa ter documento também. Então, se você não tem documento, trabalhar como aplicativo vai ficar um pouco inviável. Tem que fazer uma pesquisa maior sobre isso. Essas aqui são só dicas. Como eu disse, a última vez que eu trabalhei de aplicativo foi em 2021. Comecei em 2020, terminei em 2021. Então, de lá para cá, muita coisa mudou. Mas é um trabalho que realmente eu vejo muita gente trabalhando. Eu tenho uma amiga, a Mayara Custódio,
que é minha grande amiga aqui nos Estados Unidos. Ela trabalha na Amazon entregando produtos da Amazon e realmente hoje ela faz bastante dinheiro com isso, faz a vida dela. Conheço outras pessoas que trabalham como Uber, Lyft, que o Lyft e o Uber são concorrentes ali de driver, de como se fosse um taxista, mas sem documento é um pouco inviável. E os outros trabalhos que tem aqui, que são os trabalhos mais tradicionais, né? Que são os trabalhos como jardinagem. Eu já tive uma experiência como jardinagem, não foi muito boa, afinal eu peguei um emprego que eu nunca tinha feito, eu nunca tinha sido jardineiro na minha vida, eu nunca tinha capinado uma grama. Fui chamado para trabalhar, estava precisando de dinheiro, cheguei lá, dei meu melhor, mas o melhor não foi o suficiente. Um dia eu quero gravar um vídeo só sobre isso, porque foi uma história muito engraçada. Mas realmente paga muito bem. Eu moro hoje aqui numa casa bem grande, já filmei aqui, tem um vídeo mostrando a casa onde eu moro. E a dona da casa, da casa que eu moro, ela gasta muito dinheiro com o jardineiro, os vizinhos aqui das casas, todos têm seus jardineiros próprios. Esse trabalho de jardineiro é um trabalho muito dominado pelos mexicanos. Os mexicanos, eles têm empresas, eles sempre trazem a família deles aqui para morar. Eu não vejo muito brasileiro trabalhar de jardineiro. Deve ter, mas eu não conheço nenhum brasileiro trabalhando como jardineiro. Eu vejo muito mexicano, eles dominam essa área de trabalho, mas é uma área de trabalho que realmente dá muito dinheiro. Se você que está assistindo meu vídeo tem experiência como jardineiro e quer vir morar aqui nos Estados Unidos, ou já mora aqui nos Estados Unidos, eu super indico que você faça. Aqui na Califórnia tem muita gente que precisa de jardineiro. Todos os lugares eu vejo jardineiro trabalhando todo dia. Você vai andando na rua de carro, você vê jardineiros e jardineiros trabalhando, porque os americanos mesmo, eles não estão muito abertos a fazer esse tipo de trabalho. E é isso que eu não entendo muito nessa política imigratória, porque eles deportam os imigrantes, sendo que são os imigrantes que fazem esse tipo de trabalho, os trabalhos mais básicos, como jardinagem, por exemplo. Então, realmente, esse tipo de emprego, depois das políticas imigratórias do Trump, eles estão cada vez mais abertos e cada vez mais precisando de trabalhadores, porque os trabalhadores que estão aqui, eles estão com medo de sair de casa e serem deportados, e os trabalhadores que tinham, muitos foram deportados. Por exemplo, a minha esposa foi fazer uma entrevista de emprego recentemente na casa de um casal para ser babá, e o casal falou para ela que estava atrás de uma babá nova porque a babá antiga tinha sido deportada. Então, como eu estou falando, após essas políticas imigratórias, muitos trabalhos surgiram, muitas oportunidades de trabalho surgiram, porque os imigrantes não estão mais aí nas ruas para ir atrás de emprego, mas os americanos mesmo que nascem aqui, eles não estão abertos a fazer esse tipo de trabalho. Então você vê a contradição aí entre a política anti-imigrante e os imigrantes, a importância dos imigrantes aqui nos Estados Unidos. Outro trabalho que eu indico para fazer, mas esse trabalho é mais para mulher, mas esse, se você for mulher e se você quiser trabalhar aqui nos Estados Unidos e quiser vir morar aqui nos Estados Unidos, super indico, é o trabalho de babá. Minha esposa, como eu disse, já foi babá. Hoje em dia ela está parada de trabalhar, mas ela está voltando a trabalhar e acho que ela vai voltar a trabalhar como babá. E babá é um emprego que dá muito dinheiro e muitas oportunidades, afinal você vai ter contato direto com o americano, você vai estar cuidando do filho de uma família americana. E quando você tem esse tipo de contatos, pode abrir muitas portas para você, principalmente na parte da ajuda que você vai precisar para entender certas coisas burocráticas aqui, como tirar um visto, como alugar uma casa, fazer uma application para alugar uma casa, ajudas no inglês, você vai estar sempre conversando ali com o americano, então você sempre falar inglês, treinar seu inglês é muito importante. Então, realmente, o emprego de babá para quem é... Porque, normalmente, eles contratam mais quem é mulher. Eu nunca vi um homem aqui trabalhar de babá aqui nos Estados Unidos. Então, para quem é mulher, eu super indico que você busque esse trabalho de babá. Outro trabalho que realmente dá muito lucro, que minha esposa já fez, é o trabalho de limpeza. Minha esposa trabalhou 1 ano como limpeza, largou para ser babá, mas esse é um emprego muito bom. Acredito que a Amazon é um aplicativo que você pode ir lá aplicar, mas realmente você vai precisar de visto, você vai precisar ter um documento. Se você não tiver o documento, indico que você vá ao Facebook, procure emprego no Facebook, e vá fazendo sua clientela no boca a boca. Também tive amigos que vieram para cá para viver de jiu-jitsu, começaram a trabalhar com limpeza, abriram sua própria empresa de limpeza e hoje estão vivendo muito bem lá em Los Angeles. E é um emprego que você nunca vai faltar trabalho, você sempre vai ter trabalho. Limpeza é um emprego que realmente você sempre vai ter trabalho, você sempre vai ter o que fazer. Outro emprego que nunca vai faltar trabalho é o emprego de mudança. Eu tenho um amigo em San Diego que ele tem uma empresa de mudança e ele conversou comigo quando eu estive em San Diego, ele tentou me convencer
a abrir uma empresa de mudança. Eu realmente fiquei muito tentado pelos números lá que ele falou, pelo tanto que ele falou que dá para lucrar, e realmente ele não está mentindo, realmente dá para lucrar alto fazendo mudança e tendo um custo muito mínimo, porque aqui nos Estados Unidos, para quem não sabe, você alugar carro, você alugar caminhão de mudança, não é caro e é super acessível, não é como no Brasil. Você pode realmente ir lá com a drive license normal, a drive license, para quem não sabe, é a carteira de motorista. Você pode ir lá com a sua drive license normal e alugar a diária de um caminhão de mudança e ir lá fazer sua mudança ou fazer a mudança de outra pessoa se for seu cliente. Para você angariar clientes, você pode angariar clientes no Facebook, em grupos de WhatsApp, Telegram. Realmente é um trabalho muito lucrativo e muito fácil de fazer, muito fácil de começar. Então eu super indico que vocês procurem esse tipo de emprego como mudança, limpeza, principalmente para você que quer um dia crescer e montar sua própria empresa e realmente mudança e limpeza. Eu vejo muita gente botando empresa aqui e lucrando bastante. Mas galera, eu queria também falar para vocês aqui que não adianta vocês terem todos esses conhecimentos de trabalho, não adianta você ser um jardineiro excepcional, já ter trabalhado de mudança no Brasil e querer trazer sua experiência para os Estados Unidos e você ser muito bom nisso, não adianta você ser uma boa mulher com criança para ser babá, não adianta nada disso se você não tiver inglês, um mínimo de inglês. Então, eu sempre bato muito aqui nessa tecla, eu tô deixando aqui sempre na descrição do vídeo cursos de inglês para vender. Se você quiser, entra aqui no site, compra um curso, aprende o mínimo de inglês para você chegar aqui nos Estados Unidos com o mínimo de inglês, que isso vai lhe ajudar muito, galera. Muito, 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 principalmente no lucro, na renda, no financeiro. É impossível você fazer qualquer tipo de trabalho que eu falei aqui, tirando os trabalhos de aplicativo. É impossível você fazer qualquer tipo de trabalho sem ter contato e sem falar inglês, porque você sempre vai ter essa barreira da língua. Você sempre vai ter que falar com alguém. Se você quiser trabalhar de segurança, você vai ter que falar com alguém que fala inglês para você se apresentar. Se você quiser trabalhar de jardinagem, você vai ter que falar inglês com o dono da casa. Babá, a mesma coisa. Limpeza, a mesma coisa. Então, você tem que ter o mínimo de inglês. E para você ter o mínimo de inglês, você precisa estudar. E se você quiser estudar, entra aqui na descrição do vídeo, entra no link e compra o curso que eu estou deixando aqui para vocês. O curso custa menos de R$ 300. Eu acho que menos de R$ 300 não é nada para quem tem o sonho de vir morar aqui nos Estados Unidos e viver a vida aqui. E para quem quer viver a vida aqui, você realmente precisa aprender a falar inglês e já chegar aqui falando o mínimo de inglês realmente é uma coisa muito importante. Dito isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. E se você gostou do vídeo, como eu disse, comenta aqui o que é que você achou do vídeo. Se não é inscrito, de novo, se inscreve no canal, deixe seu like e até a próxima, rapaziada. É nóis!